Oi pessoal, tudo bem? Tô começando o vlog. Eu terminei o vlog anterior exatamente hoje e falei que ia começar, prometi no outro vídeo que ia começar e ia falar de vários livros. E a verdade é que eu não vou falar, porque já são 9 da noite, eu tô indo dormir, amanhã é segunda-feira e começa uma nova semana. Mas eu tava aqui lendo, eu fiquei refletindo um pouco esse final de semana sobre o meu uso de telas e é uma coisa que eu gostaria de diminuir ao longo da semana. Uma coisa que vai me ajudar é que meu carregador do celular não tá em casa, ficou na casa do Matheus. Então eu não vou conseguir carregar o celular no trabalho, porque eu carrego no trabalho, que eu uso tanto que eu tenho que carregar no meio da tarde pra voltar pra casa. Então eu vou ter que medir o meu uso de celular, né, no deslocamento pro trabalho, e porque eu só consigo carregar quando chegar em casa. Eu não vou levar o carregador pro trabalho de ninguém daqui de casa, porque cada um tem o seu, eu tenho o meu. Se eu esqueci no Matheus, problema é meu. Então meu celular já tá carregado pra amanhã. Eu vou dormir já já. E eu só vou carregar ele de novo quando eu chegar do trabalho, lá pra 7. Então, 6h30, 7. Então, esse é o meu desafio de amanhã, é sair um pouco de tela e ler mais os meus livros, até porque eu trabalho 8 horas por dia na frente do computador. E no meu descanso eu quero ficar vendo Netflix. Não que eu não deva, né? Não é uma coisa que eu vou deixar de fazer. Mas pelo menos dá uma segurada no TikTok, porque eu sinto que eu tô usando demais. Eu vou falar um pouco sobre o que eu tô lendo antes de dormir, tá bom? Eu não lembro se eu conversei com vocês, mas eu tinha começado Conversas Entre Amigos da Sally Rooney, que foi o presente de aniversário da Laísa. E esse livro, semana passada, ele não tava muito engrenando, assim. Eu li até umas 60 páginas e deixei de lado. Peguei ele hoje, menina, no domingo, e eu já estou na página 100. Então, eu li umas 30 páginas hoje, assim, rapidinho. Inclusive, eu vou colocar ele na minha mochila, que eu vou levar ele pra ser a minha leitura de amanhã. Porque, amigos, eu tô lendo uma outra coisa. Meu querido tá até aqui carregando, ó, que eu vou ler agora antes de dormir. Eu estou lendo O Destruidora de Casamentos, da Mia Souza. Eu nem cheguei a falar com vocês sobre esse livro. Eu tô, tipo assim, 80% já. Porque, como eu disse, eu não estava conseguindo ler Conversas Entre Amigos e nada aqui em casa eu tava querendo ler. Então eu peguei esse e-book que eu comprei, acho que mês passado, ele tava por R$4,90 na Amazon. E eu falei, vou ler um romancezinho, um romance sempre salva. E esse aqui realmente me salvou. Destruidor de Casamentos, é um destruidor de ressacas literárias. Eu amei esse livro, eu tô amando, na verdade, porque ainda tô em vias de terminar. Mas assim, gente, um fake dating delicinha dos dois. Ela destrói o casamento do cara e depois ele vai acabar se tornando o namorado falso dela pra um plano que eles precisam. Enfim, é muito divertido. Então aqui é repleto de referência brasileira. E são referências muito bem feitas, assim. São coisas muito específicas do Brasil que a autora colocou aqui. Então, de fato, ela tem um conhecimento de Brasil muito profundo. E isso aqui é muito divertido, porque apesar de eu estar lendo um livro estadunidense, de personagens que nasceram lá, a protagonista, com essa ascendência brasileira, ela conhece muito da nossa cultura. Então, eles estão falando de pão de queijo, de coxinha, né, dos salgados brasileiros, dos famosos salgados brasileiros. As mães, que são típicas mães latino-americanas, que são aquela família que tem as tias e quando elas se juntam elas ficam batendo papo, sabe? É uma coisa bem brasileira que acontece aqui. E outra coisa, as mães dessa família são mães solos, né? São 3 irmãs que cada uma tem seu filho, sua filha, e são todas mães solo, que foram tentar a vida nos Estados Unidos e elas são donas de uma mercearia, tipo uma lanchonete de comida brasileira em Washington. Então é muito divertido, o casal é muito cativante, gosto muito do Jim, gosto muito da Solange, enfim, eu tô me divertindo muito e gargalhando com esse livro. Então ele curou tanto a minha ressaca que mesmo sem ter terminado ele, eu já consegui ler outra coisa, uma coisa mais drama, bem Sally Rooney esse livro. É bem a vibe dela e é o primeiro livro dela. Então tá ficando interessante, assim. Porque a Sally Rooney, eu acabei de anotar, inclusive, no livro, ela é muito boa em colocar personagens que se contrastam no mesmo ambiente, que são contraditórios. Um filhinho de papai e uma pobre coitada, sabe assim? Mas não naquela vibe de novela mexicana, e sim em que essas origens de ambos acabam, sei lá, indo ao encontro uma da outra, não sei explicar. Enfim, só Sally Rooney, só lendo Sally Rooney pra entender Sally Rooney. Então é isso, galera, foi dada a largada do novo vídeo deste canal e a gente se vê em breve. Hoje é 24 de março e eu resolvi fazer aquele desafio de trocando o tempo de tela por leitura. No deslocamento, nos últimos tempos, eu tava vendo muito Netflix. Eu baixava os episódios e assistia. Foi assim que eu passei do Matheus em Lost.
E eu não queria fazer isso com tanta frequência, porque eu trabalho 8 horas por dia na frente de uma tela. Aí eu me desloco olhando para uma tela. E eu gostaria de que isso fosse diferente, que eu fosse leitora. E o que acontece? O que eu resolvi fazer? Basicamente, eu vou trocar o meu tempo de tela, o meu deslocamento, por tempo de leitura. Vocês sabem que eu leio sim no deslocamento, mas acaba que o Netflix sempre ganha. E hoje eu já comecei a fazer isso. Hoje eu falei, não vou ficar mexendo no celular. Eu só peguei o celular pra olhar a hora. E em todos os momentos em que eu estava no transporte público, eu li, né? Meu pai hoje me levou, não peguei ônibus de manhã. Mas o metrô e o ônibus na volta aconteceram. Então eu quero contar quantas páginas eu li neste período. Lembrando que eu também leio na hora do almoço. Então, na hora do almoço de hoje, eu não fiquei no TikTok. É impressionante. Eu só usei YouTube pra, enquanto eu comia, assistir alguma coisa. Porque, né, eu sou praticamente a criança do tablet. E, enfim, eu queria me propor esse desafio de ver quanto que eu leio trocando o tempo de tela por leitura. Só que de Netflix e não de redes sociais. Eu não uso tanto Instagram, Twitter e outras redes, mas eu uso muito TikTok. Eu não era essa pessoa, me tornei. Eu queria parar um pouco com isso. Ano passado, acho que eu venci uma grande dificuldade minha, que todos à minha volta me julgavam, que era o seguinte: eu assistia vídeos no YouTube na velocidade 2, sempre. Sempre, independente se eu tava atrasada, se eu tava com tempo, eu sempre assistia na velocidade 2. Eu venci isso, hoje eu assisto os vídeos no YouTube na velocidade normal e parcelados. Se não dá tempo de terminar agora, eu termino amanhã, termino depois, pauso o vídeo e volto depois. Então, vamos lá, vamos à minha contabilidade do dia de hoje. Então, hoje é o primeiro dia do desafio da semana. Talvez um dia eu não faça porque eu não vou pro trabalho presencial, mas todos os dias que eu for essa semana, eu vou gravar pra vocês. O que eu tenho pra dizer, pra contar pra vocês? Eu li 2 coisas hoje. Hoje, então, eu terminei, inclusive preciso falar desse livro com vocês, eu terminei A Destruidora de Casamentos no Kindle. Ontem de dormir eu tava lendo, eu deixei uns 10% pra terminar no metrô, né? Então eu terminei de manhãzinha mesmo, antes de chegar no trabalho. Não sei quantas páginas, porque li no Kindle, o Scooby tá fora do ar há 3 dias, então eu não consigo atualizar pra saber quantas páginas eu li, então fica aqui essa menção rosa de 10% de A Destruidora de Casamentos. E o próximo livro, então, é Conversa entre Amigos, da Sally Rooney. Então, essa foi a minha leitura principal do dia de hoje. Eu fui dormir ontem, o livro estava na página 99. Depois de um dia de trabalho, de um dia de deslocamento, eu li até a página 181. Então, foram aí 80 páginas no dia de hoje, mais uma gordurinha aqui do Kindle, que, enfim, no final da semana a gente vai contar quanto que deu tudo isso. Oi, amigos, dia 25, então, terça-feira, segundo dia do desafio. Vou contar meu itinerário de hoje. Meu pai me levou até o trem, então eu não tive o tempo do ônibus pra ler, né? E no carro eu fui conversando. Eu geralmente não leio no carro. Como meu pai me levou, eu fui conversando com ele e tal, então eu não costumo ler no carro, até porque no carro nem tem luz. E fui ler no trem. Então eu li no trem, li no meu primeiro metrô, li no meu segundo metrô, li no meu terceiro metrô e li quando eu cheguei no trabalho. Eu cheguei umas 6h20, 6h30. E geralmente quando eu chego cedo eu costumo tirar uma sonequinha. Mas hoje o livro tava tão interessante que eu li um pouquinho, mas também tirei uma sonequinha ali de 15 minutos. Então eu li quando eu cheguei. Depois trabalhei, li na hora do almoço. E na hora do almoço eu li bastante, eu nem saí do prédio. Eu só fui pro hall pra ficar sentada, então eu li bastante. Na hora do almoço, enquanto eu almoçava, eu tava assistindo um documentário no Max. E li na volta. Aí na volta eu li no metrô 1, no metrô 2, no metrô 3 e li no trem. No ônibus, eu, por incrível que pareça, peguei um ônibus muito cheio, né? Eu mudei de ônibus e me lasquei, que agora eu peguei ele cheio. Acho que todo mundo descobriu que essa linha nova existe. Então eu li um pouquinho em pé no ônibus. Depois eu guardei o livro, que eu queria só ter terminado o capítulo, e li mais um pouquinho quando eu finalmente consegui sentar. Então, resumo da ópera. E eu li, então, até a página 306, que dá o total de 124 páginas. Então, foi isso que eu li hoje. Hoje, eu realmente me empenhei pra terminar o livro. E, realmente, eu quase terminei. Ficou faltando 10 páginas pra terminar. Eu terminei agora há pouco em casa. Eu tô aqui, ó, de coquinho, porque eu tô indo na academia. Mas eu quero conversar um pouco sobre o livro, que eu não falei em nenhum momento. Eu queria estar de camisa temática, tenho 2 blusas amarelas dessa cor,
só que elas são de manga comprida. E eu adoro esse tom de amarelo. Adoro, gente. Juro, amo. Enfim. Conversa entre Amigos, então, é o meu segundo lugar no ranking Sally Rooney. Depois eu conto pra vocês qual é o meu ranking. O que esse livro conta? Esse livro vai contar a história de duas amigas, a Bob e a Frances. Bob e Frances são duas universitárias ali dos seus 20, 21 anos, que estão cursando inglês na faculdade. Ambas estudam na Trinity, que é uma faculdade muito prestigiada na Irlanda, inclusive é a faculdade que a própria Sally Rooney se formou. Enfim, elas estão vivendo a vida universitária e elas costumam ler poemas, declamar poemas ao vivo. Elas não anotam, não publicam, mas elas declamam. Na verdade, a Frances escreve e a Bob acaba declamando. E nisso, eles conhecem um casal, que é a Melissa e o Nick. O Nick é um ator meio ferrado, assim, meio fora do mainstream, enquanto a Monique é fotógrafa. E a Monique se interessa por essas duas e resolve fazer meio que um ensaio sobre elas e tudo mais. Então a gente tem esses dois mundos se chocando. A Frances e a Bob, que tem ali os seus 20 e poucos anos, e a Melissa e o Nick, que tem seus 30 a mais. Então, dá pra ver que o livro já trabalha o quê? Uma relação de poder, porque nós temos quatro adultos, né? Mas dois desses 4 adultos já tem ali a vida formada e tem muito mais grana do que elas. Na verdade, a Bob tem dinheiro, a Frances que é a complicada do rolê. Além delas serem amigas, elas já foram namoradas no passado. É uma relação muito mais profunda, porque elas se conhecem de todas as formas possíveis. Enfim, mas elas realmente só são amigas no momento. E o que acontece? As duas vão se envolver com a Melissa por conta desse trabalho dela como fotógrafa, que chega ao ponto de que as duas são convidadas para, enfim, ir até a casa deste casal. E o que acontece a partir daí é uma relação, é uma cama de gato de relações. Por quê? A Bob começa a ter interesse na Melissa e a Frances começa a ter interesse no Nick. A Frances é a narradora. Assim, gente, eu adoro Sally Rooney, eu acho que ela é uma autora muito específica, assim, para pessoas específicas, então nem todo mundo vai gostar dela. Eu não gostei tanto de Belo Mundo, né, mas eu gosto muito de Pessoas Normais. E ela é uma autora de livros estranhos, assim, de diálogos estranhos, de coisas interminadas. Ela trabalha muito com a escrita experimental, então você não sabe muito bem o que é um pensamento, o que é uma fala, né? De acordo com o texto, você acaba entendendo de fato. E como o livro é narrado pela Frances, eu acho que ela é muito mais protagonista do que os demais. Lá em Belo Mundo, onde você está, eu sinto que também são 4 protagonistas, mas lá todo mundo tem o mesmo espaço de tela. Não sei se eu posso colocar assim. Enquanto aqui eu sinto que a Frances é a nossa protagonista, até porque ela é a narradora. Então, a gente vai acompanhar a Frances nesse relacionamento com o Nick. Porque sim, ela vai se envolver romanticamente, fisicamente, amorosamente com este homem casado. E é uma relação muito esquisita. Primeiro, é uma relação de poder, ele é um cara mais velho. E ela claramente tá muito mais apaixonada do que ele. Apesar de que ele não fica prometendo que vai separar da esposa, que vai casar com ela, não sei o que lá. Mas é complicado, assim. E a Frances, ela tem uma ansiedade gigantesca. Ela tem dificuldade de falar, e não só dificuldade, ela tem medo de falar, pensando no que as pessoas poderiam pensar a respeito dela. Então ela se exime de falar em muitos momentos. Então é um livro, assim, estranho, mas muito interessante. Aqui, claro, tem a Sally Rooney discutindo capitalismo, e eu acho engraçado porque eu já vi um vídeo sobre um livro da Sally Rooney dizendo que ela discute o capitalismo de uma forma muito vazia, porque ela é uma mulher branca e não sei o quê. De fato, ela é uma mulher branca. Todos os personagens dela, dos livros dela, que são protagonistas, eu imagino que sejam ela, a protagonista. É com a cara da Sally Rooney que eu imaginei a Frances. Mas eu sinto que isso, eu acabo me identificando porque eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Eu falo, nossa, o capitalismo é uma merda, né? Pois é, mas eu não falo disso nada a respeito. Então, é interessante ver isso também no livro. Não acho que é uma coisa negativa, sabe assim? Porque isso reflete muitas relações sociais da realidade. E eu acho que a Sally Rooney faz isso muito bem.
Apesar de serem relações extremamente complexas, delicadas, tristes, ela escreve e ela apresenta pra gente esse pano de fundo com uma veracidade, sabe? Com uma verossimilhança muito grande. Além disso, é um livro que nada acontece. E é um nada acontece que eu digo num sentido muito positivo. Eu sei que eu já reclamo, já tive vários livros que eu li e falei, nossa, gente, nada aconteceu nesse livro. Mas tem um negocinho aqui. Esse que é o segredo. Tem um tempero que só essa autora consegue colocar. Eu preciso dizer que é um livro que é repleto de gatilho pra automutilação. Ler essas cenas pra mim foi muito doloroso, assim, de ver a personagem fazendo isso consigo mesma. Porque ela não conseguia se entender e ela não conseguia entender os outros, ela não conseguia entender como os outros entendiam ela. Enfim, é um livro sensacional. De fato, peguei o livro no momento certo, quando eu comecei ali. Eu ainda não tava na vibe, eu até pensei em abandonar e deixar pra depois. E eu realmente abandonei e deixei pra depois. Dali uma semana eu peguei de volta, no domingo, no final de semana. E, gente, que leitura incrível. Assim, incrível mesmo, mas leiam com parcimônia. Isso aqui não é um livro pra adolescente, é genuinamente um livro pra adultos. É muito interessante que a Sally Rooney escreveu esse livro quando ela tinha 26 anos. Esse é o primeiro livro da autora, inclusive. E isso eu já cansei de ver em muitos vídeos por aí a respeito das obras dela. E eu vou reiterar também que eu acho que a Sally Rooney escreve e descreve o jovem adulto, o adulto como ninguém. Assim, de fato, com uma verossimilhança impressionante. Por mais que, claro, a gente precisa lembrar, é um livro que se passa na Irlanda, um país que tá no hemisfério norte, com personagens, protagonistas que são brancos. Né? Vamos colocar os pingos nos is. Mas, assim, uma coisa que eu preciso dizer sobre o Nick é, gente, o que tem nesse homem demais? O que tem demais nesse homem pra essa garota ficar tão amuada a respeito dele, sabe? E outra coisa, esse homem é um banana. É um banana. Tudo bem, eu entendo que ele tem ali as suas questões psicológicas, e como qualquer outra pessoa, e que a dele foi um pouco séria, mas isso não justifica, sabe assim? Eu fico pensando, meu filho, melhore. Enfim, impressionante esse livro. Imperdível, de verdade. Se você gosta de uma coisa mais diferentona, assim, Sally Rooney é sempre uma excelente pedida. Eu vou aproveitar esse momento pra mostrar, pra falar pra vocês qual é o meu ranking dela, mas acho que já tá meio claro, né? Atenção para o meu ranking que ninguém pediu. Em primeiríssimo lugar, Pessoas Normais. Não tinha como não ser o primeiro. Inclusive, eu amo essa capa, que são duas pessoas numa lata de sardinha. Em segundo lugar, Pessoas Normais. Eu adoro esse tom de amarelo dessa capa, perfeito. Ficou incrível, inclusive, a Companhia das Letras ter resolvido seguir um projeto editorial para os dois livros dela, né? E o meu menos favorito é o Belo Mundo Onde Você Está, apesar de eu também achar essa capa linda, esse tom de azul, enfim. Eu ainda não li Intermezzo, então, capa pro vídeo. Como eu havia dizendo, ele não li Intermezzo, então não sei o que esperar desse livro. É um livro um pouco mais robusto da autora, né? Mas estamos aí, em algum momento a gente vai ler. Mas Sally Rooney realmente também é o tipo de autora que é legal você ler ali de forma um pouco espaçada, sabe? Pra você não dar uma enjoada dela. Não sei, eu acho que ela me passa essa vibe. Amanhã eu volto com mais desafio. Gente, tô aqui almoçando arroz, feijão, omelete e minha mãe fez couve. E, gente, eu tinha que colocar uma farofa, porque, pra mim, essa combinação é o puro suco de feijoada pra mim, né? Porque, enfim, é muito difícil achar feijoada vegana. Quando o pessoal aqui de casa compra, é só isso que eu como. Então, tá quase uma feijoada pra mim. Oi, galera! Hoje já é quinta-feira, finalmente. Amanhã é sexta, eu nem acredito. Hoje é 27 de março e eu vim atualizar vocês. O livro escolhido, não sei se eu já mostrei antes, foi o Impulso, Won Byung-soo, que é a mesma autora de Amêndoas que eu li uns vlogs atrás. E, gente, porque dizer que o livro começou depressivo, mas enfim. Hoje, então, eu li aqui do capítulo 2, que é a página 18, até a página 92. Totalizando, então, 75 páginas lidas hoje. Hoje foi um dia um pouco atípico. Eu não li muito porque eu não peguei trem. Eu só peguei metrô, então eu tive menos tempo de deslocamento. Na hora do almoço no trabalho eu também não consegui ler porque eu almocei com o pessoal. E na volta
eu também não consegui ler tanto porque eu tava com uma sacola pesada e não dava pra me equilibrar direito. Então foi o que eu consegui oferecer no dia de hoje, mas eu dei uma lidinha depois da academia, então agora eu estou na página 102, começando aqui o capítulo 18. E vamos lá, vamos falar um pouco desse livro. Bom, ele não tem nada muito a ver com amêndoas, é um livro bem diferente na realidade. E, gente, é um livro bem triste, assim, psicologicamente falando, né? Ele vai tratar de saúde mental. E a abertura do livro, então, assim, gatilho para suicídio. Olha que legal, porque a abertura do livro já é o nosso protagonista prestes a cometer o ato de se desviver, só que ele acaba, enfim, desistindo da ideia. Ele até briga com ele mesmo porque ele desiste da ideia, de acordo com ele, por um motivo muito fútil, porque é que tava frio no lugar que ele ia fazer, tentar se desviver. E aí a gente tá acompanhando um personagem mais velho, que tem 50 anos. E eu acho que eu li pouquíssimos livros em que os protagonistas tinham essa faixa etária de idade. Acho que dos 50 pra cima, dos 40 pra cima, na realidade, eu li pouquíssimo mesmo. E aqui a gente tem um pai de família, ele tinha uma família, a esposa e a filha, e ele foi, pelo que eu entendi, foi ficando cada vez mais doente, a saúde mental dele péssima, a relação no trabalho também difícil, e, claro, consequentemente, a relação com a esposa muito difícil. E pelo que eu leio, pelo que eu li, parece que a esposa não teve empatia nenhuma com ele, de perceber que ele estava passando por uma situação de saúde mental séria. E, portanto, eles acabaram, né, se separando e tal. Ele perdeu contato praticamente completo com a filha, com a esposa, com a ex-esposa. E ele vive sozinho. Ele era um cara que trabalhava em escritório, depois ele se demitiu porque ele não se sentia bem naquele ambiente, só que ele se demitiu sem ter um plano B. E isso foi um dos motivos de ter deteriorado o casamento deles, porque de repente a esposa se vê com um marido que não tem um emprego fixo. Ele foi tentando várias coisas, enfim, com o dinheiro da rescisão, e nada dava muito certo, até que chega no momento aqui em que ele tá tentando se desviver, e a gente começa a ver um pouco do passado desse personagem, da relação conflituosa que ele tem com a vida dele, com a família, enfim, com o trabalho. E a capa é muito emblemática porque nós temos aqui o protagonista, e aqui na frente do espelho ele tá vendo ele mesmo com a sua esposa e a filha, que é um cenário que ele não tem mais acesso a essa configuração familiar, e isso impacta muito ele, né? Ele sente falta da filha, mas ao mesmo tempo ele não tá fazendo tanto esforço para ver ela, até porque ele tá numa situação depressiva. Então é um livro bem complexo, assim, é bem a cara da autora nesse sentido, lembra Amêndoas nesse sentido, só que eu sinto que esse livro ele é mais denso do que o Amêndoas, apesar de eu achar que essa capa é linda e ela representa uma cena do livro de fato, ela parece ser uma capa muito colorida para um tema tão sombrio que é a depressão e o suicídio. Então, é um livro que tem que ir com cuidado, não é o tipo de livro que você compra na livraria e vê, ai, que bonitinha essa capa e dá de presente sem saber sobre o que se trata, né? Porque a gente tem que ter também esse tipo de responsabilidade com as pessoas. Esse livro foi uma escolha minha, e eu já sabia mais ou menos do que se tratava, mas eu não sabia que seria tão profundo assim. E ao mesmo tempo muito direto ao ponto, não tem muita firula, não chorei em nenhum momento, com nada muito específico. A autora só fala, olha, ele acordou e ele não teve vontade de fazer nada, sabe assim? E outra coisa, ele acaba, como ele tem que se sustentar, né? Ele vive numa kitnet, naquelas bem pequenininhas que tem na Coreia do Sul, e ele acaba se tornando, então, entregador de iFood. É basicamente isso que ele faz. Porque ele fala que é um tipo de trabalho que ele não precisa se relacionar com as pessoas.
ele só vai, faz a entrega, pronto, acabou. Se der um erro, a pessoa pede reembolso, o máximo que acontece é ele chamar ali, conversar no chat do aplicativo e é isso. Então, enfim, é uma narrativa bem interessante, mas é bem complexa e séria, né? Enfim, é isso aí, continuarei na leitura nos próximos dias e foram então 75 páginas de O Impulso. Oi pessoal, tudo bem? Vim terminar então esse vlog experimento. Sim, a minha estante lá atrás tá vazia, mas eu tô organizando, fiquem em paz. Quanto que eu consegui ler ontem de O Impulso? Hoje já é sábado, tá? Não consegui gravar ontem pra vocês verem o nível da minha sexta-feira, que foi muito cansativa. Como eu falei, eu parei na página 92 e eu fui, então, até a página 139. Totalizando, vocês não vão conseguir ver, né? 47 páginas lidas no dia de ontem. Ontem, eu consegui ler um pouquinho de manhã na ida, mas eu tava tão cansada que eu dei uma dormidinha no metrô. Aí, na hora do almoço, não consegui ler, porque eu tive que fazer umas coisas na minha hora de almoço. Eu não fiquei no escritório, eu saí, fui no Sesc, inclusive, e não li. E na volta pra casa, era sexta-feira, o trem tava lotado porque estava chovendo. Choveu, caiu uma gota de água no céu, as coisas param de funcionar. CPTM não funciona, metrô não funciona, enfim. E eu tava linda e bela na CPTM, muito cheia mesmo. E eu não conseguia me mexer, gente, basicamente, foi isso. E o trem tava com velocidade reduzida e menor tempo de parada. Então, não tinha como eu pegar esse livro aqui e ficar lendo, nem assim, ó, com uma mão só. Porque não tinha espaço e eu tava tão cansada que eu não tava nem com vontade. Aí eu peguei meu ônibus e, gente, eu entrei no ônibus, eu sentei, o ônibus tava vazio. Só que o ônibus demorou 1 hora pra fazer um retorno simples. Ele demorou 1 hora, por quê? Chuva, muito carro, todo mundo querendo voltar pra casa, enfim. Sexta-feira foi caótica, resumo da ópera. Eu não li no ônibus, eu fui dormir, porque eu tava tão cansada, eu não tinha o que fazer, que eu fui dormir. E é isso que eu posso dizer pra vocês. Então, óbvio que eu não terminei o livro. Hoje eu já tô na página 160, ainda faltam aí umas, acho que 100 páginas pra terminar. Faltam aí umas 100 páginas pra terminar e eu vou lendo ao longo do final de semana. E provavelmente vou terminar isso aqui só na semana que vem, não acho que eu vou terminar esse final de semana. Mas é isso, né? A vida adulta é isso. Vamos somar quanto que deu? Eu não anotei as páginas. Eu vou ter que rever todos os vídeos. Devia estar anotado. Então eu fiz a soma aqui no celular de todos os dias. Tive que rever todos os vídeos porque eu não anotei em nenhum lugar a quantidade de páginas. Mas deu no total, 325 páginas. Bom, foi isso que eu consegui ler apenas o deslocamento e sem ficar mexendo na Netflix ou no TikTok. Foi uma experiência interessante, dá pra eu, se a gente considerar essa média, essa quantidade, dá pra eu ler um livro por semana, mas né, a gente não é maluca, tá tudo bem. Mas o que foi interessante foi realmente eu me desvincular um pouco do celular e deixar ele um pouco de lado, tanto que quando eu tava lendo eu deixava a internet do celular desligada pra não ter notificação e eu querer ver, né. E foi isso, assim, meu tempo de tela diminuiu muito nesses dias, nesses 4 dias em que eu só foquei em ler e não em ficar mexendo no celular, mas no dia que eu fiquei home office, a coisa muda de figura. Eu, infelizmente, mexi muito no celular. E é isso. Bom, espero que tenham gostado desse experimento. Foi divertido, foi muito válido, adorei fazer isso. Espero fazer mais vezes de outros jeitos, não sei. Enfim, obrigada por estar comigo aqui no canal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa um comentário e até a próxima. Tchau! Ó, limpei. Estou saindo de casa. Faz isso com a gata. Vou deixar a minha cria.